Pessoal, hoje eu tô aqui no Paço Imperial, espaço, né, onde, vou botar aqui onde foi a casa dos vice-reis do Brasil e onde trabalhou o príncipe regente Dom João VI, os imperadores do Brasil Dom Pedro I e Dom Pedro II, e foi aqui que foi assinada a Lei Áurea. Vou mostrar pra vocês, vamos ver? Mais um ponto de história. O Paço Imperial é um edifício colonial localizado na Praça 15, no centro histórico da cidade do Rio de Janeiro. Construído no século XVIII para a residência dos governadores da capitania do Rio de Janeiro, passou a ser a casa de despachos. Pela sua importância histórica e estética, o Paço Imperial é considerado o mais importante dos edifícios civis coloniais do Brasil. A história do edifício começa no ano de 1733, quando o governador Gomes Freire de Andrade, conde de Bobadela, pede ao rei Dom João V licença para edificar uma casa de governo no Rio de Janeiro. Em 1738 começa a construção do edifício, seguindo o projeto do engenheiro militar português José Fernandes Pinto Alpoim. A nova Casa dos Governadores foi inaugurada em 1748. Vocês viram aí? Esse prédio tem 281 anos. Isso mesmo, 281 anos. Alpoim aproveitou os edifícios pré-existentes no local, o Armazém Real e a Casa da Moeda, na nova edificação, acrescentando 2 pisos novos com janelas com pequenas sacadas. No interior, há uma bela porta em pedra e vários pátios para a circulação. E o acesso ao piso superior se dá por uma bela escadaria. Até 1808, a Casa da Moeda e o Real Armazém continuam. Em 1763, com a transferência da sede do Vice-Reino do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, a Casa dos Governadores passou a ser a Casa de Despachos do Vice-Rei, o Paço dos Vice-Reis. Em 1808, com a chegada ao Rio de Janeiro da família real portuguesa, o edifício é promovido a Paço Real e usado como casa de despachos do príncipe regente, Dom João VI, depois rei. Nessa época, o paço sofreu obras de adaptação, tendo sido acrescentado um novo andar central, a fachada voltada para a Baía de Guanabara. Os interiores foram redecorados e o paço ganhou uma sala do trono, onde ocorria a tradicional cerimônia de beijamão. Para a aclamação do rei Dom João VI foi construída a varanda, um anexo monumental entre o paço e o convento do Carmo, onde se realizou a cerimônia. A mesma varanda foi utilizada nas coroações de Dom Pedro I e Dom Pedro II, sendo demolida ainda durante o segundo reinado. Após a independência do Brasil, o edifício passou a Paço Imperial, sendo chamado também de Paço do Rio de Janeiro, funcionando como despacho e residência eventual para Dom Pedro I e depois para Dom Pedro II. Nesse período, a fachada recebeu o acréscimo de uma platibanda em torno do terceiro andar e que ocultava o telhado. Foi no paço que, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I decidiu ficar no Brasil e não voltar a Portugal no dia do fico. Também foi numa dessas salas que a princesa Isabel assinou, no dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, libertando os escravos. Após a proclamação da República em 1889, as propriedades da família real e seus bens foram arrestados e leiloados. O paço foi transformado em agência central dos Correios e Telégrafos. A decoração interna, pinturas, móveis foram destruídas ou dispersas. A platibanda foi retirada para a expansão do terceiro andar, que passou a ocupar toda a extensão do prédio. O pátio central foi ocupado e a fachada alterada com a introdução de frontões em estilo neocolonial. Em 1938, houve o tombamento do prédio, que só em 1982 o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, restaurou o paço à forma que tinha em 1818. Atualmente, o Paço Imperial é um centro cultural,
onde ocorrem mostras de variados tipos: pintura, fotografia, esculturas, cinema e música. Dispõe de uma biblioteca de arte e arquitetura e de várias lojas. Você sabe, curte, espalha, compartilha, se inscreve aqui no canal. Tchau, gente.